Olá, muito boa tarde. O mês está terminando, mas a campanha Janeiro Branco, isso mesmo, Janeiro Branco, uma forma de lembrar as pessoas sobre a importância da saúde mental, não se encerra com o fim do mês. Muito pelo contrário. Mas por que Janeiro Branco? E mais, saúde mental é o mesmo que doença mental? A resposta é não. Doença mental é qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental. Já a saúde mental é o estar bem consigo mesmo e com as demais pessoas. Ter consciência dos erros e acertos e suas consequências. Conseguir lidar com as boas emoções e também com aquelas que são desagradáveis, mas que fazem parte da vida, do dia a dia. E, por fim, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando for necessário. Só que, na prática, para milhares de pessoas, tem sido muito difícil viver assim. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Mental, cerca de 24 milhões de pessoas precisam de ajuda, o que representa pouco mais de 11% da população do país. Como cuidar da sua saúde mental? Quais os sintomas de que há algo errado? Como conquistar um equilíbrio emocional diante de tantos problemas como falta de emprego e de dinheiro, o que deixa muita gente nervosa, estressada e doente. E o preconceito na hora de buscar ajuda. No programa de hoje, eu recebo o psicólogo Rilson Saturnino dos Santos e a psiquiatra Auxiliadora Falcão. Sejam muito bem-vindos. Olha, o tema de hoje é a busca da saúde mental. Rilson, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Janeiro Branco e por que de um Janeiro Branco. Boa tarde para todos, é um prazer estar aqui no programa. Bem, o Janeiro Branco, ele se justifica pela grande demanda que há das pessoas de saírem do isolamento. Então, o janeiro, ele inicialmente, ele vem com a expectativa já desse processo de mudança, não é, de renovação de planejamento de vida, de planejamento em relação às expectativas também emocionais em relação à vida pessoal, em relação ao trabalho. E com isso, foi oportuno trazer essa proposta para que as pessoas pudessem refletir sobre as suas emoções. Como anda a minha vida? Será que eu estou feliz hoje, no momento, não é? O que é que me falta? Então, todas essas questões são oportunas, já que nesse momento, não é, do janeiro, estrategicamente, também temos o ritual de passagem, não é? Onde as pessoas estão mais predispostas para o ciclo, para essa virada. Então, naturalmente, há importância também pelo fato de que as pessoas precisam também ter o esclarecimento, ter o contato de como elas podem ser ajudadas, ou de como elas podem se ajudar. Então, com isso, também podemos colocar que não é difícil procurar ajuda, mas é necessário que tenhamos a abertura de poder buscar ajuda. Quer dizer, essa necessidade de buscar ajuda começa primeiro, de você reconhecer. Né? E o que a gente chama a atenção é o seguinte: mas janeiro está terminando, né? Aquele monte de promessas que a gente faz assim, fez na virada do ano, né? De 2016 para 2017, esse ano eu vou Sim. fazer isso, e de repente o mês de janeiro está chegando ao fim e você não fez nada. Por que será? Está na hora de começar a pensar, porque é a sua saúde mental que está em risco, que está em jogo, não é isso? Isso, exatamente. Culturalmente, nós temos dentro dessa proposta ir buscar ajuda naquele amigo próximo, né? Ou na mãe que é a conselheira, ou nos conselhos que a vovó sempre traz para nós, conselhos sábios, ou então vamos buscar na religiosidade através do padre, através do pastor, e assim nós vamos procurando ajuda, vamos procurando formas de poder nos esclarecer. Porém, chega um determinado momento onde toda essa rede de apoio, ela não consegue dar conta da nossa demanda pessoal. E aí chega um momento onde precisamos sim reconhecer que precisamos de uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional. Auxiliadora, assim, bem na prática, qual a diferença entre saúde mental e o doente mental? O transtorno mental, não é, que é a terminologia assim mais moderna, consiste em você se desconectar. Você vive a sua realidade. O juízo crítico da realidade não está preservado. Ele está cindido.
E já na neurose, não existe essa fuga da realidade. As pessoas são mais centradas. Elas podem ter angústia, depressão, mas não ficam desconectadas. Hoje em dia a gente ouve muito falar, as pessoas dizem assim, nossa, eu estou super estressado, eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar, eu estou perdendo peso, embora às vezes estou me alimentando bem, mas eu estou emagrecendo. Isso já é um sinal de que a saúde mental daquela pessoa não está bem? Sim, vários pontos podem favorecer para que nós não estejamos bem ou que estamos sentindo que estamos saindo do equilíbrio. Então, qual a grande sacada? Quando nós estejamos percebendo que não estamos conseguindo lidar com os nossos problemas, suportar os nossos problemas, é o momento, sim, da gente se avaliar. Não que estejamos falando da saúde como ausência da doença, porque são coisas que estão implicadas. Porém, é necessário que percebamos como está o nosso equilíbrio e lidar com os problemas que são apresentados para nós. Não precisamos esperar chegar num quadro agudo para ter que, de repente, precisar de uma hospitalização ou de algo mais grave que possa nos ocorrer para buscar a ajuda necessária. Mas a gente poderia dizer, sentir assim, como é que eu posso saber que a minha saúde mental, que eu estou com problemas? A partir do momento em que eu não consigo lidar com eles. Esse é o ponto principal. A partir do momento em que eu sinto que estou fragilizado, que os meus pensamentos estão muito negativos, que o meu sono não está conseguindo ser adequado à noite, que eu me sinto irritado com as pessoas, que eu não tenho mais a tolerância com as pessoas do meu ambiente de trabalho ou com os meus filhos. Então, com esse estado de inquietude que eu percebo, ou que as outras pessoas também nos beneficiam, nos dizendo que, olha, você não está bem, olha, o que é que está acontecendo com você? Mas muitas das vezes isso esbarra no nosso processo de resistência. Você está muito irritado, está meio grosso, né? Alguma coisa de estranho está acontecendo contigo. É um sinal de que está precisando de ajuda. Sim, é um sinal que nós precisamos entrar em contato com o nosso interior. É um sinal de que precisamos nos voltar para as nossas emoções e perceber qual a minha relação com o mundo, não é? Por que é que eu estou assim? Então, um momento da pausa reflexiva, ele é de extrema importância. Por isso, o Janeiro Branco. Por isso que vem se justificar essa campanha, inclusive pelo próprio índice alto de pessoas com o sintoma da depressão, com um quadro de ansiedade altíssimo, com também índices altos em relação ao próprio suicídio, né? Ou candidatos a suicídios que realmente extrapolou o limite do controle. Esses problemas, né? Por exemplo, assim, o fato do estresse, quando você não consegue mais dominar, controlar, se sente perdido. A saúde mental, os problemas que levam à saúde mental, podem se transformar numa doença, num transtorno mental? Sem sombra de dúvidas. São as doenças psicossomáticas. Se você é hipertenso, se você é diabético, se você é portador da bronquite asmatiforme, a psoríase, é porque tem um componente emocional por trás disso. Muitas vezes você não consegue expressar verbalmente e expressa no seu corpo. A perda, a angústia, o medo, você coloca em forma da doença física. Quais são as consequências, por exemplo? Aí, por exemplo, assim, se a pessoa começou aquela história assim, de você estar sempre irritado de manhã ou a qualquer hora do dia, isso, com o passar do tempo, leva a um transtorno mental. E que consequências essa pessoa vai ter? Bem, naturalmente, ela não vai conseguir dar conta do seu livre-arbítrio. Ela não vai conseguir dar conta das tarefas que estão à sua volta, que seriam de uma forma muito natural. Então começa a apresentar como se fosse uma cisão, não é? Então, aquilo que antes para mim era muito familiar, então agora começa a ter uma
sensação de estranhamento. Então é como se eu não pertencesse mais àquelas situações familiares, aquelas situações com os amigos, aquelas situações em relação ao meu ambiente de trabalho, até mesmo no auto-reconhecimento. Isso, a cada dia que passa, tem sido mais comum. Sim, porque lembramos de Jung agora, quando ele fala que quando estamos voltados para fora, sonhamos. Quando nos voltamos para dentro, acordamos. Então há uma necessidade muito grande de podermos constantemente estarmos fazendo uma visita interior para podermos achar equilíbrio. Lembrando que equilíbrio não é estar parado. O equilíbrio é estar em movimento, é movimentando a sua mente, é movimentando a sua energia. As pessoas normalmente assim que são agressivas no dia a dia, ou seja no trabalho, ou seja em casa, por qualquer coisa que você estoura, que você grita ou com o filho, ou com o marido, ou com os amigos, ou quando você acaba esquecendo os seus... Eita, esqueci, eu tinha isso para fazer, acabei esquecendo de pagar uma conta, alguma coisa assim, essas coisas do dia a dia. Isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Sim. A partir do momento em que eu não consigo lidar com as questões de, por exemplo, eu estou me sentindo incomodado com o meu companheiro, mas eu não consigo dizer a ele, ou eu tenho algo a dizer ao meu chefe de trabalho e naturalmente eu fico travado, não consigo chegar para me colocar, ou eu preciso me posicionar na vida, fechar ciclos, por exemplo. E, naturalmente, tudo isso vai ficando arestas abertas, espaços. E tudo isso vai se avolumando. E quando nós percebemos, aí vem uma seguinte questão. Como eu fazer o caminho de volta? Como eu conseguir retomar o ponto de partida para conseguir me empossar e me empoderar da minha vida? Olha, o assunto parece assim, é complexo. Demais. Muito complexo, né? E parece isso é no dia a dia. A gente vivencia isso no dia a dia. Ou dentro de casa ou no trabalho, com as pessoas que estão deprimidas, que estão tristes por qualquer coisa, estão chorando, né? Ou estão irritadas, Sim. né? Ou às vezes fala assim, poxa, parece que o fulano me deu uma patada, foi tão grosso ou tão grossa comigo. Alguma coisa. São pessoas que precisam de ajuda. Seja na área psicológica, seja com o psicólogo ou com o psiquiatra. Veja só, olha, como será que as pessoas cuidam de fato da saúde mental? Você, como é que você cuida da sua saúde? Nós fizemos uma enquete na nossa página na rede social e entre as respostas, muita gente disse que ouve música, que caminha na praia, que busca a Deus, que faz meditação, que pratica atividade física, lê bons livros, se cerca de bons e verdadeiros amigos, que cozinha, que faz uma alimentação saudável. E você, o que é que você tem feito? Cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. Essa é uma frase de Dalai Lama. O ponto de vista volta no próximo bloco. Até já. Em busca da saúde mental, esse é o tema do ponto de vista de hoje. Os nossos convidados são o psicólogo Rilson Saturnino dos Santos e a psiquiatra Auxiliadora Falcão. Auxiliadora, o preconceito é hoje a maior dificuldade, o maior entrave, o que impede as pessoas de buscarem ajuda? Sem sombra de dúvida, né? As pessoas precisam respeitar quem é portador de transtorno mental e incluí-lo na sociedade, né? Acolhê-lo, escutá-lo e poder ver essa criatura como uma pessoa que tem um lado normal, socializá-la. Eu fiz formação em psicoterapia corporal, bioenergética, no Libertas, durante 13 anos. E durante 16 anos eu levei a psicoterapia de grupo para a rede pública, para o SUS. E misturava neuróticos com psicóticos. A experiência foi muito boa, porque os psicóticos que tinham os olhos quase fechados,
ou muito assustados, ou com muito ódio e desconfiança, eles passaram a olhar para as pessoas normalmente. Se sentiram aceitos, acolhidos, respeitados. Você não sabe lidar e não tem paciência de ajudar, às vezes, o próprio irmão. Sim, o familiar torna-se assim o bode expiatório, não é? Ele descarrega naquele familiar tudo o que ele incomoda. Às vezes é uma pessoa muito inteligente, né, brilhante, e que passa a incomodar, passa a ameaçar. Então ele é assim proscrito da família, né? E está provado até cientificamente que na vida intrauterina as pessoas que têm o transtorno esquizofrênico, transtorno bipolar, eles foram rejeitados pela mãe. E daí eles passam a achar que o mundo todo vai rejeitá-lo e ficam desconfiados. E muitas vezes na prática com medo. É isso que acontece. E acontece na prática que eles são discriminados, eles são desvalorizados. E isso tem que mudar, né? Exato. E que, inclusive, esse processo de rejeição, ele acontece pela falta de esclarecimento e de preparação da própria família, de conseguir, muitas das vezes, entender como é que acontece aquele processo com o seu familiar, de como pode ajudar. Então, quando falamos de ajuda ao paciente, estamos também estendendo a questão para a sua família também, que deve também ter o seu suporte. Precisar de ajuda para saber como lidar, isso, né? Porque em função do preconceito, você tem um irmão com um problema mental, você tem um parente que está indo ao psiquiatra, ao psicólogo, está com um problema, né? As pessoas se afastam. Sim, exato. Inclusive, às vezes, aquela pessoa que parece ser tão bem resolvida, tão bem equilibrada, né, que sempre é uma pessoa que é uma referência para as outras pessoas, quando esta rede que busca essa pessoa sabe que ela faz psicoterapia ou que ela tem o seu psicólogo, então naturalmente faz. Como assim? Você tem psicólogo, você faz isso, como você tem coragem? E a pessoa consegue dizer, eu vou sim, eu vou com o maior prazer, eu vou porque eu preciso me ajudar num determinado ponto. Não que a psicoterapia seja a tábua de salvação da vida das pessoas. Não é isso. A psicoterapia, ela é para aquele momento pontual na vida da pessoa. Cessou a intervenção, cessou aquele processo dramático, então naturalmente a pessoa faz o caminho de volta para si para aprender a caminhar com as suas próprias pernas na vida. Terapia não é muleta. Ou seja, quando a gente fala em saúde mental, tudo tem cura. Falamos em reminiscência dos sintomas, não em necessariamente a cura. Porque a cura ela é muito subjetiva, a cura ela é muito complexa, porque aí nós já estaríamos inclusive entrando no campo da fé. Ou então chegou aquele ponto em que o problema da saúde mental virou caso de um psiquiatra. Muitas vezes é caso do psiquiatra. E daí precisa essa boa convivência, essa boa parceria com psiquiatra e psicólogo. Até porque, eu confesso, eu fiz minha formação de 13 anos com psicólogos, mestres, doutores, PhD. Me submeti à psicanálise, à biossíntese bioenergética com psicólogos. Então eu tenho o maior respeito pelos meus parceiros, né, que auxiliam muito na terapia. Enquanto a gente medica e também faz terapia, se tiver essa formação, a gente delega ao psicólogo, esse profissional sério, que escute, que acolha essa pessoa, que mesmo tendo um transtorno mental grave, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, ou uma epilepsia, uma psicose epilética, ele possa ser acolhido, ser ajudado. O primeiro passo é a pessoa, por exemplo, assim, diante de todos esses sintomas que a gente pode chamar assim, né, desse estado ruim, de angústia, de tristeza, de depressão, é procurar um psiquiatra, um psicólogo, ou procurar o clínico geral e ele vai encaminhar. O que a pessoa tem que fazer de imediato? Wilson? Sim. De imediato, é recomendável que se faça um check-up, não é? Então, como estão as minhas taxas hormonais, como estão a minha glicose, não é? Como é que está o meu organismo? Então, o clínico geral seria inicialmente o pontapé para começar esse processo de avaliação. Então, a partir dele, ele vai começar a fazer o encaminhamento
de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua idade, para os especialistas adequados para o seu caso. E, naturalmente, seguindo as recomendações, você vai conseguir ter um êxito muito grande no seu processo, porque, naturalmente, você está tendo a atitude de querer se ajudar. Não é? Não adianta chegar a uma orientação inicial do clínico, a orientação ou a sugestão de um psicólogo ou a intervenção medicamentosa do psiquiatra se nós estamos fechados, se nós estamos resistentes ao processo de ajuda. O primeiro passo é você querer se ajudar, né? Sim. Agora uma pergunta assim interessante. Seja na área da psicologia ou da psiquiatria, um problema de saúde mental, às vezes a gente só imagina que acontece assim com os adultos. Mas esses problemas, eles podem começar bem antes, com os adolescentes, por exemplo? Sim, sim. Falamos em adolescentes, digamos, porque é uma fase crítica na vida de qualquer pessoa. Mas como os processos de adultecimento, não é, induzidos muitas das vezes pela competitividade que antes era na fase adulta, depois foi para a adolescência e hoje já estamos nas crianças, não é? Sendo submetidas a processos longos de estudo, porque precisa fazer uma prova A, B ou C, e muitas das vezes esquecendo de colocar esta criança no seu lugar de brincar, porque criança ela precisa brincar, criança ela precisa de gastar a sua energia. Muitas das vezes se chega na porta do consultório, o meu filho tem um TDAH, o meu filho ele não para quieto. Mas que condições você está dando e como você pode estar interagindo com o seu filho nesta relação do brincar, de trocar afeto, de abraçar. E isso, quando vai para a fase do adolescente, o adolescente, naturalmente, ele está numa fase também fragilizado. Ele está numa fase precisando de se achar na vida. Então, ele procura os guetos, ele procura as identificações, ele está buscando o seu processo de identidade. Então, naturalmente, esse processo precisa ter o acompanhamento dos pais ou o acompanhamento do responsável, para que possa monitorar. Por um acaso, eu sei que rede de amigos que o meu adolescente tem, não é? Para onde o meu adolescente vai? Quais são os ambientes que ele frequenta? Então, tudo isso é necessário para que a gente possa monitorar e, de repente, não estigmatizar o comportamento dele, já tratando ele como um doente. Como um doente. Olha, a tecnologia, até que ponto ela pode afetar, ela pode levar a pessoa, tá direto ali com o seu celular, o seu computador, o seu tablet, o notebook, a pessoa que não vive sem, não larga daquilo, para onde vai? Estou conectado, eu estou aqui no WhatsApp, estou no Facebook, estou no Instagram, seja lá qual aplicativo. Sim. E tudo isso contribui, pode afetar, de repente, a mente de uma pessoa? Eu acredito que essa questão virtual, não é? É que as pessoas estão muito sem amor. Precisa haver o contato pessoal, o diálogo, né? O acolhimento, o amor, para que as pessoas não fujam para esses espaços virtuais. Eu vejo por esse ângulo, porque nos anos 70, nos anos 80, havia muito mais afeto, muito mais proximidade, né? Entre as pessoas. Quer dizer, as pessoas falavam mais, né? Exatamente. Muitas vezes a gente vai hoje... Se comunicavam mais, se amavam mais. Né? Aquela coisa de vizinha, você levar um pedacinho de bolo e o prato voltar com outra guloseima. Né? A questão de conversar, de desabafar com as pessoas, de se amar. Aquela pessoa de se encontrar. De se encontrar. Aquela pessoa que fala assim, eu não sei viver sem meu celular. Para onde eu vou, eu ando com o celular, as pessoas estão na parada de ônibus, estão no restaurante, estão lá. E conversando, estão na fila, estão conversando. O celular ocupou um espaço muito grande. Como se fosse o único amigo da pessoa, o celular. Eu tenho um amigo, meu celular. Isso é bom ou é ruim? Sim, o celular, ele, inclusive para algumas pessoas, funcionam como se fosse a extensão do seu próprio corpo, não é? Então, se eu vou na cozinha fazer um lanche, se eu vou na padaria comprar um pão, se naturalmente vai ao trabalho, na faculdade, na escola, se eu vou até para o banheiro, então naturalmente eu vou levar
o meu amigo inseparável, né? O celular, porque eu não posso perder aquela última deixa que foi colocado, que foi postado lá no Instagram, lá no Facebook. Estão lá. Isso, exatamente. Antes de dormir, eu vou dar aquela olhadinha para poder dormir tranquilo. Mas aí começa a acontecer alterações no nosso corpo com toda essa luminosidade, porque o celular ele tem radiação. A luminosidade dele atrapalha o sono. Então, qual o ideal para nós? Para que os nossos olhos, né, que estão diretamente recebendo aquela luz e a nossa mente ela começa a desacelerar. É que pelo menos 30 minutos antes do nosso repouso, a gente se desligue do celular, para que a gente possa preservar também a nossa saúde mental. Existem pessoas que também, pelo uso excessivo e muitas das vezes desenfreado do celular, começam a usar as redes sociais como divã. Começa a usar as redes sociais como sendo algo de desabafo, como se aquelas pessoas que fossem assistir aquilo ali, acompanhar a sua vida, pudessem realmente te dar um suporte. Está fazendo tudo errado. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria que rapidinho, auxiliadora, se você pudesse dar um conselho para quem está em casa e se perguntando, será que minha saúde mental está boa? Eu estou precisando de um profissional, estou precisando de ajuda. Eu diria que as pessoas, né, dentro da própria família, procurassem se amar mais, se olhar e ver uns aos outros, não é? Que haja essa aceitação das pessoas. Porque ela sendo amada pela família e pela sociedade, com certeza ela vai adoecer muito menos. Que no último Congresso Brasileiro de Psiquiatria, agora em novembro, foi feita uma pesquisa científica que as pessoas que têm muita fé em qualquer religião, que fazem oração, elas têm o cortisol diminuído, elas são mais calmas e a atividade cognitiva é bem acentuada. Isso é bom. Quer dizer que tudo começa com amor. Começa com amor. Faltam 3 dias, aí 2 dias para terminar o mês, mas o Janeiro Branco continua. Dia 29 teremos um encontro no Marco Zero. Ou seja, amanhã. Amanhã, isso. E, naturalmente, é um encontro que não é só para os psicólogos, porque o Janeiro Branco não veio para uma classe determinada. Ela veio para todos, para a população, para mim e para você. A que horas é o encontro? Às 15 horas. Amanhã, 3 horas da tarde, então. Olha, o Ponto de Vista está terminando. Nós estaremos de volta no próximo sábado e você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham uma excelente noite, um ótimo domingo e até a semana que vem.